Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal da Santos Mil Grau. Já pedindo aí para você descer o dedo no like para fortalecer o canal, se inscrever, ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel, ou Manu. E é isso aí, o Léo Batistão pode deixar o Santos, ele que recebeu nova proposta do Almeria, da Espanha, e pediu para não viajar com a delegação para o jogo que o time faz na noite de hoje contra o Curitiba, hoje, 8 da noite. Jogo que fecha a rodada, né? Que começou nesse final de semana, para decidir o seu futuro. Léo Batistão que vinha sendo peça importante do Santos, que vem sendo peça importante do Santos, tem bons números, principalmente no Campeonato Brasileiro. E eu vou ler para vocês agora uma matéria que eu li no Diário do Peixe, é a mais recente que eu li, falando sobre essa possível saída do Batistão. Então é a que tem mais atualizações, mas não revela grandes detalhes. Matéria do Diário do Peixe, assinada pelo Guilherme Lesnock. Santos negocia a saída de Léo Batistão para o Almeria da Espanha. O Santos tem em mãos uma proposta do Almeria da Espanha pelo atacante Léo Batistão. O jogador não viajou com o restante do grupo para o confronto contra o Curitiba nesta segunda-feira, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira. Recentemente, o Peixe recusou uma proposta do mesmo clube por Batistão, alegando que valores baixos para um jogador importante ao grupo, não só em campo, mas também como liderança. Agora, com números melhores, o clube analisa junto com o atleta a possibilidade de venda. Aos 29 anos, Batistão tem contrato até o meio do ano que vem, isso é importante, o que pode facilitar a negociação. Até resolver a situação dos clubes, o próprio jogador tomou a decisão de não viajar para Curitiba. Caso aconteça, ele retorna ao futebol espanhol após passagens para o Rayo Vallecano, Real Betis, Villarreal, Espanhol e Atlético de Madrid. Léo Batistão chegou ao Santos em agosto de 2021, mas não conseguiu emplacar. Ele precisou lidar com várias lesões que o afastaram dos campos em momentos importantes do Peixe na temporada passada. Sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, na derrota por 3-1 para o Atlético Mineiro no dia 13 de outubro. Em 2022, também foi baixa nos primeiros jogos e novamente adiou os planos do jogador. Com o tempo e com a ajuda do ex-técnico do Santos, Fabian Bustos, conseguiu emplacar uma sequência como titular e se livrou das lesões. Ao todo, entrou em campo em 38 jogos, fez 7 gols e deu 3 assistências. Lembrando que esses 7 gols e 3 assistências começaram na penúltima rodada do Paulista, né? Então, essas 10 participações em gol, 7 gols e 3 assistências, são bem recentes. Detalhe aqui, o Batistão já havia recebido uma proposta do Almeria e não tinha pedido para não viajar com o elenco, nem nada. Então, para quem quer comparar com a situação do John, acho que tem uma diferença aí, né? A diferença é que o jogador, no caso o Batistão, já havia recebido uma proposta do Almeria. Dessa vez recebe uma com valores maiores e ele mesmo pede para não viajar com a delegação do Santos para resolver o seu futuro. Então, parece que essa proposta, de fato, pode acabar levando o jogador para a Europa, de volta para a Europa, né? Eu vou ler aqui um tweet do Guido Bortolomazzi. Guido Bortolomazzi, para quem não conhece, é um jornalista bem respeitado aqui na Baixada Santista. E ele tweeta o seguinte, aspas, Santos recebe proposta do Almeria pelo atacante Léo Batistão. O atleta de 29 anos chegou na Vila em junho de 2021 sem custo e hoje pode render aos cofres do Santos 4 milhões de euros. Batistão não viajou para Curitiba para definir a sua saída. Então, segundo o Guido Bortolomazzi, não necessariamente a proposta é de 4 milhões de euros, mas a saída dele pode render para o Santos 4 milhões de euros. Eu não sei como é que é a divisão dos direitos econômicos do jogador, mas segundo o Guido, essa saída pode render para o Santos 4 milhões de euros. O euro hoje está cotado a 5,24, o que dá aproximadamente 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. É uma grana considerável, principalmente para um time como o Santos, que precisa de dinheiro e está em reconstrução financeira.
Então, se baseando pelo tweet do Guido Bortolomasi, pode ser que o Batistão nos deixe. Eu elenquei aqui alguns motivos para ser contra e alguns motivos para ser a favor dessa venda. Já dando a minha opinião, eu quero muito que ele fique, porque é um jogador que tem identificação com a torcida, com o clube, mas eu não consigo achar um argumento bom para segurar ele se a proposta for boa, entende? Mas começando aqui pelos fatores contra a venda dele, além da identificação com a torcida e tudo mais. Ele é um jogador que ele é um jogador multifunções. O Batistão ele pode jogar como centroavante, ele pode jogar aberto pelos lados, ele pode jogar principalmente pelo lado direito, ele pode jogar como meio campista aberto pela direita, e ele pode jogar como um meia atrás do centroavante também. Ele já jogou em todas essas funções, inclusive na Espanha e no Santos. No elenco, o Santos não tem ninguém que cumpra todas essas funções, pelo menos não tão bem quanto o Batistão. A gente tem o Lucas Barbosa, mas o Lucas Barbosa ele não é centroavante. A gente tem o Juan, que é centroavante, mas até como centroavante ele não tem metade da capacidade do Batistão e já jogou aberto, jogou muito mal. Então, em se desfazendo do jogador, o Santos perderia um jogador cujas valências a gente não tem no elenco. Então, teria que sair ao mercado para tentar repor. Mas um atacante na posição do Batistão não é uma prioridade para o Santos hoje. O Santos tinha como prioridade o lateral direito, contratou o Natan. Agora precisa de um zagueiro, precisa de um volante. Não sei se ainda procura um armador, porque trouxe o Luan, né? Mas com certeza precisa de um ponta esquerda. O Batistão, quando joga aberto, joga mais aberto pela direita. Então, um jogador como o Batistão, com as características do Batistão, não é uma prioridade para o Santos buscar no mercado. Então, eu acredito que ele saindo não teria uma reposição para ele. Fora isso, o Batistão tem bons números recentes. No Campeonato Brasileiro, ele fez 17 jogos, 5 gols e 2 assistências. São números bem bons, bem decentes, principalmente para um jogador que não foi titular na maioria das partidas, ou em todas as partidas, não sei se foi na maioria. Mas ele não foi titular em todas as partidas, inclusive nas últimas ele vem sendo mais reserva, começando mais do banco. Então é um jogador que ele ajuda o Santos dentro de campo, ele se mostra útil para o Santos dentro de campo, principalmente recentemente. Fora os números, ele joga bem. O melhor momento do Santos na temporada teve o Batistão como protagonista, né? Ele era um jogador que fazia gols, que dava assistência, mas que além disso, mais do que isso, ele jogava muito bem. Ele marcava, ele auxiliava na marcação, ele era um jogador voluntarioso, um jogador polivalente, que corria, se dedicava, corre, se dedica, é um jogador bastante dedicado ao Santos. Então é difícil se desfazer de um jogador como esse, e a gente não pode se esquecer da nossa realidade. A gente está a 7 pontos do Z4, mas a gente não pode se esquecer desse fantasma, né? E enfraquecer o elenco, principalmente perder um jogador como o Batistão, que já se mostrou um jogador útil para esse time, eu fico um pouco com o pé atrás. Em compensação, é difícil advogar a manutenção do jogador, principalmente se houver uma proposta boa. Por quê? Ele é um jogador que vai fazer 30 anos, já não é um menino, e uma proposta de 4 milhões de euros nos cofres do Santos significaria um lucro relevante, né? O Batistão tem contrato só até o meio do ano que vem, então ele pode já assinar um pré-contrato no final do ano. Pensando nisso, a diretoria pode querer negociar ele para fazer o dinheiro que puder fazer enquanto pode. E se não vender agora, ele pode muito bem sair no meio do ano que vem. Então, eu acho que isso é um implicador, sabe? É a última oportunidade que a gente tem de fazer algum dinheiro, de ter algum retorno com o Batistão. Por mais que a gente goste do jogador e que ele se identifique com o Santos, é complicado. Eu acho que até para o jogador
dependendo da proposta, ele voltar a ganhar em euro, voltar a viver na Europa, deve ser algo interessante. Fora isso, eu não me lembro em qual jogo, se foi contra o Fortaleza ou se foi contra o Fluminense, o Lisca falou que o Batistão havia tido dificuldades em adaptação, não sei em qual função, não sei se foi jogar aberto pela esquerda ou jogar aberto pela direita, enfim. Acho que foi aberto pela esquerda, mas me corrijam se eu estiver errado. Eu lembro que ele citou que o Batistão estava tendo dificuldade em algum tipo de assimilação, de adaptação nos conceitos novos que o Lisca quer implementar no Santos. Então, isso pode significar que ele esteja perdendo espaço naquilo que o Lisca enxerga, assim, no que ele quer implementar e nos jogadores que têm se adaptado a isso. Isso pode ser mais um implicador, pode ser algo que motive a venda para o exterior, principalmente, novamente, me baseando pelo tweet do Guido Bortolomazzi, que diz que pode render 4 milhões de euros. Se for esse de fato o valor, cara, eu acho muito difícil o Santos segurar, muito difícil mesmo. E eu também não tenho como argumentar contra, não tenho como dizer que é um erro. Eu fiquei bem bolado, para falar a verdade, porque o Santos não fez nenhuma contratação de peso, contratou o Natan e o Luan, e aí de repente vai perder um dos principais jogadores que o Santos teve na temporada. Mas agora de cabeça fria, pensando friamente, levando tudo em consideração, a idade dele, o tempo de contrato, a adaptação ao novo treinador, os valores que eu não consegui confirmar em nenhum outro meio de comunicação, mas o Guido Bortolomazzi é um jornalista de credibilidade. É muito difícil, cara, é muito difícil argumentar contra a venda do Batistão. Adoraria que ele ficasse. O fato dele não ter viajado não significa que ele vá ser vendido. O John teve um jogo que ele não viajou, não foi relacionado, porque ele pediu, porque ele queria sair e acabou não saindo e sendo reintegrado ao elenco. O caso do Batistão é um pouco diferente, ele já havia recebido uma proposta do Almeria e não tinha acontecido nada disso, tudo continuou normal. Agora com essa segunda proposta, parece que ele ficou balançado, a diretoria ficou balançada, então acho que é só uma questão de tempo até que tudo se concretize. Beleza? Santos joga hoje 8 da noite contra o Curitiba. Uma vitória bota o Santos no G8, então é um jogo importante. Dia de passar nervoso, dia de ficar estressado, mas enfim, a gente já está acostumado. Comentei o que vocês acham dessa possível negociação do Léo Batistão, se vocês são a favor ou contra, e deem seus motivos. Caso vender, fazer o que com dinheiro? Você tem que ir atrás de uma reposição pro Batistão, ou você tem que ir atrás de uma outra posição? Enfim, comentem aí bastante, vai ser um prazer ler os comentários de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, que o like fortalece bastante o canal. Beleza? Pra cima deles.